A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Você não clicou nesse vídeo à toa e tu não entrou aqui por um propósito. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para falar com você. Você vai precisar ficar um tempo fora. Isaac, eu não estou entendendo o que tu está dizendo. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, tu vai precisar ficar um tempo fora. Porque tem alguém dentro desse lugar que essa pessoa está tendo acesso a você todos os dias. Eu estou ministrando essa palavra para alguém que está me ouvindo aqui. Tem alguém dentro desse lugar que tem tido acesso a você todos os dias. Mas tem alguém que não tem te valorizado. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar e eu não sei aonde esse vídeo vai entrar. Mas eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para alguém que me ouve aqui. Existe alguém que não tem te valorizado da maneira que você merece. Existe alguém dentro desse lugar que não tem te tratado da maneira que você merece. E você tem se lançado muito por essa pessoa. Você está fazendo, mas parece que enquanto mais tu faz, menos valor você está tendo. Tem alguém que me ouve aqui que tu tem se lançado por alguém. Mas parece que enquanto mais você se lança, nunca tá bom para alguém. E essas coisas que têm acontecido, ela tem gerado um desânimo em você. Essas situações que estão acontecendo, ela tem gerado um desgaste emocional em você. Porque você está batendo a cabeça, você está lutando. E tem alguém que está me ouvindo aqui, que tu está lutando por alguém que não está querendo nada. E a pergunta que alguém que me ouve aqui, por esses dias você fez uma pergunta ao Senhor. E a pergunta que alguém que está me ouvindo aqui, alguém perguntou a Deus dizendo, Senhor, será que tu ainda tem algo? Tem alguém que me ouve aqui que tu falou, Senhor, será que tu ainda tem algo no meio disso? Só que eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para alguém. E a palavra que Deus está dizendo é, ainda que tu não esteja vendo, eu estou trabalhando. A palavra que o Senhor me trouxe aqui para liberar para alguém que está me ouvindo aqui é, ainda que tu não esteja vendo, eu estou trabalhando. E ainda que seja no silêncio, Deus está dizendo para alguém aqui, eu tenho trabalhado. E eu vou falar para você, essa pessoa parece que ela se sente bem com todo mundo. Eu vou entregar a palavra que Deus me deu ordem para entregar. Eu prego para alguém aqui que parece que essa pessoa se sente bem com todo mundo, mas quando ela está perto de você, parece que ela não se sente bem. E a palavra que Deus me trouxe aqui para dizer para você é, eu vou precisar te arrancar deste lugar por um tempo. Eu vou precisar te tirar deste lugar por um tempo. Eu não sei se tem alguém que já começou a entender esta palavra, mas a palavra que Deus me trouxe aqui para dizer é, ainda que seja por um tempo, ainda que seja por um momento, eu vou precisar te tirar. Porque tem horas que Deus precisa arrancar a gente de alguns lugares. Eu não sei se tem alguém que está entendendo a proporção desta palavra, mas há momentos que Deus precisa arrancar a gente de alguns lugares para a gente poder crescer.
E é por isso que às vezes você fala, Senhor, parece que eu tento, parece que eu começo, mas nunca aquilo que eu começo eu consigo terminar. Há momentos que não é você. Tem horas que não é você. Eu quero que você entenda a proporção da palavra. Não, mas tudo que eu começo a fazer nunca dá certo. Tem alguém que está me ouvindo aqui, que há momentos que tu fala, Senhor, tudo que eu começo a fazer parece que nunca dá certo. Eu coloco a mão para começar, mas eu nunca consigo terminar. E há momentos que não é você. Mas há momentos que algumas coisas não estão dando certo na tua vida. Não é por causa de você, mas é por causa das pessoas que estão na tua volta. A palavra que o céu me trouxe aqui para dizer há momentos que não é sobre você. Há momentos que não diz respeito a você. Olha para cá. Mas há momentos que não é sobre você, mas é sobre as pessoas que estão à tua volta. E na Bíblia, sempre que Deus tinha algo para cumprir, sempre que Deus tinha algo para fazer na vida de alguém, se você olhar na Bíblia, sempre que Deus tinha algo para fazer, sempre que Deus tinha uma palavra a ser cumprida, sempre que Deus tinha uma promessa a ser liberada, Ele sempre mandava a pessoa sair de perto. Isaac, eu não estou entendendo a proporção da palavra. A Bíblia diz que quando Deus queria cumprir algo na vida de Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa de teu pai. Deus tinha algo para cumprir na vida de Abraão, mas antes de Deus cumprir, Abraão precisava sair de perto de gente que não somava naquilo que Deus tinha. Você lembra de Gideão? A Bíblia diz que Gideão achou que ele ia para a guerra com 32 mil, mas no meio daquela batalha, no meio daquela guerra, ele não ia vencer com 32 mil. Eu quero que você entenda aquilo que Deus está falando. No meio daquela batalha, Gideão não ia vencer com 32 mil. Mas no meio daquela batalha, no meio daquela guerra, a vitória que ele ia receber era com 300. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, sempre que eu tenho algo para fazer na vida de alguém, eu sempre vou tirar de perto. Porque há momentos que as pessoas que estão... Eu vou liberar esta palavra para alguém que me ouve aqui. Há momentos que as pessoas que estão perto de você estão limitando a tua visão. Eu quero liberar uma palavra profética. E a palavra que Deus me trouxe aqui para dizer eu vou te arrancar de perto de gente que limita a tua visão. Eu vou te tirar de perto de gente que atrapalha na visão que eu tenho para cumprir. Comenta nos comentários em nome de Jesus. Deus vai me tirar de perto de gente que está me atrapalhando. Se tem alguém tomando posse desta palavra, liga a tua fé comigo aí em nome de Jesus. Dê legalidade a esta palavra, minha irmã. Comenta nos comentários em nome de Jesus. Deus vai me tirar de perto de gente que está me atrapalhando. Olha para cá. Você vai precisar ficar um tempo fora. Não sei para onde Deus vai te levar, mas eu estava aqui quando Deus falava comigo. Eu estava aqui quando a palavra que Deus falava comigo ainda que seja de eu tirar por um tempo, ainda que seja de eu arrancar por um tempo, eu vou tirar. Eu quero que você entenda aquilo que Deus está falando. Tem gente que você vai se dobrar, mas nunca aquilo que tu vai fazer, nunca vai ser o suficiente.
Tem gente dentro desse lugar que tu vai se lançar, mas nunca aquilo que tu vai fazer vai ser o suficiente. E eu tenho uma palavra da parte de Deus, e tem alguém que está me ouvindo aqui, que tu não entrou aqui para assistir um vídeo, tu não está aqui para olhar para a cara do leão lá atrás, mas tu entrou aqui para ouvir Deus falar contigo, e Deus está dizendo para alguém aqui, a palavra que o céu está liberando para alguém aqui é: arruma as coisas, porque ainda que seja por um tempo, ainda que seja por um momento, eu vou te tirar. Deus tem um crescimento muito grande para você. Eu não sei se tu está entendendo a palavra, mas há um crescimento liberado na tua vida. E é por isso que às vezes você está sendo atacada. É por isso que às vezes algumas coisas estão acontecendo e tu não está entendendo o porquê que está acontecendo. Deus está dizendo para alguém aqui, minha irmã, há uma unção de crescimento na tua vida. Há uma palavra de crescimento liberada na tua vida. E eu vou falar para você, gente que Deus chamou para crescer sempre vai atrapalhar. Isaac, eu não estou entendendo a proporção da palavra, mas gente que Deus chamou para dar crescimento, gente que Deus chamou para crescer, sempre vai atrapalhar. Você lembra do povo no Egito? A Bíblia diz que quanto mais o povo crescia, mais Faraó se irritava. A Bíblia diz que quanto mais Faraó tentava oprimir o povo, quanto mais Faraó tentava impedir o crescimento do povo, a Bíblia diz que Deus mais dava crescimento ao povo. Quanto mais ele tentava impedir o crescimento, a Bíblia diz que mais crescimento Deus dava para o povo. E Deus está dizendo hoje para você, tu foi chamada para ser diferente. É por isso que está tendo uns ataques lá dentro daquela igreja. É por isso que está tendo uns ataques dentro do teu trabalho. Mas a palavra que o céu me trouxe aqui para dizer para você é: maior do que aqueles que estão se levantando, maior do que aqueles que estão tentando te parar, é aquele que tem te dado crescimento. Eu vou liberar esta palavra profética para alguém. E a palavra que Deus está dizendo é: maior do que aqueles que estão tentando te matar, maior do que aqueles que estão tentando te parar, maior do que aqueles que estão tentando impedir teu crescimento. Olha para cá, minha irmã. Quem te chamou para crescer foi Deus. E eu nunca vi alguém parar quem Deus chamou para dar crescimento. Eu sei que tu está entendendo a palavra, mas eu vou liberar. Arruma as tuas coisas. Você vai fazer uma viagem missionária. Estou todo arrepiado, Jesus. O céu manda dizer para alguém aqui: arruma as coisas. Há um campo missionário e há uma viagem missionária que te aguarda. Isaac, eu não estou entendendo o que tu está falando. Deus vai te arrancar desse lugar por um tempo. E nesse tempo que Deus vai te tirar, eu vejo Deus descendo com um tratamento nesse lugar. Eu vou liberar esta palavra para alguém que me ouve aqui. Eu sinto a autoridade de Deus para entregar esta palavra para alguém. Eu sinto uma graça de Deus para entregar esta palavra profética para alguém. Ó! Há uma viagem missionária que tu vai fazer. E nessa viagem missionária que tu vai fazer, você vai ficar um tempo fora. E nesse tempo fora que Deus vai te arrancar, nesse tempo fora que Deus vai te tirar, é o tempo que Deus vai organizar esse lugar. Repito mais uma vez, esse tempo que Deus vai te tirar é o tempo que Deus vai organizar esse lugar.
Tem muita coisa errada aí. Tem coisas que já estão cheirando mal às narinas do Senhor. Ai, calamandarábia. E parece que toda vez que tu fala, tu nunca é compreendida. Parece que toda vez que tu fala, alguém não quer ouvir. Ramandará. É um bocado de gente que só está de pé por causa da tua oração. É um bocado de gente que só está de pé por causa do teu joelho, mas ainda quer abrir a boca para te afrontar e ainda quer fazer, e ainda acha que tem que fazer graça com a tua cara. Ei, calamandarábia. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu vou organizar as coisas. Porque tem gente que faz fofoca, mas que está passando como bom. Tem gente que está errado, mas que está passando como certo. Parece que dentro desse lugar, os valores estão invertidos. Isaac, tem gente que faz pior, mas que está passando como bom. E eu só por abrir a minha boca para falar, parece que eu sou mal compreendida, parece que não gosto. Minha irmã, eles vão precisar sentir tua falta. Eu não ia pregar esta palavra, mas foi essa palavra que Deus ministrou no meu coração. E a palavra que Deus está dizendo é, ainda que seja por um tempo, eu vou precisar tirar. Sabe por quê? Eles vão precisar sentir tua falta. Ninguém está dando nada por você. Tem horas que eles te taxam até, eu vou falar o que Deus está mandando falar sem medo de errar. Eu vou liberar a palavra que Deus está mandando liberar. Olha para cá. Tem horas que eles te taxam até como maluca. Ah, para de ser doida. Fica assistindo essas lives aí, esses tanto de profeta nessas lives. Esses caras que nem conhecem você. Há uma unção profética, há uma palavra profética sendo liberada. E alguém que está me ouvindo aqui, para tu saber que Deus está falando contigo nessa terra. Eita terra de mistério. Tem alguém dentro desse lugar que fica dizendo, tu fica ouvindo essas palavras, aí, esses homens pregar, essas mulheres pregar, nem conhece a tua história, nem sabe o teu nome. Mas tem sido no meio dessas palavras que Deus tem te dado força. Tem sido através dessas palavras que Deus tem fortalecido. Minha irmã, eu preciso que você entenda aquilo que Deus está falando. Tem sido por intermédio dessas palavras, tem sido através dessas palavras que Deus tem repreendido o espírito de depressão. Tem alguém que me ouve aqui, que quantas vezes tu entrou aqui? Isaac, eu ia fazer coisas que eu não queria fazer. Eu ia cometer coisas que eu não queria. Olha para cá. Tem sido através da palavra profética que Deus tem te gerado força. E eu tenho o costume de dizer que quem não sabe o nível... Olha para cá. Quem não sabe os níveis da guerra que tu passa, eles querem limitar a tua adoração. Ah, não estou entendendo. Olha para cá. Quem não sabe os níveis das guerras que tu passa, sempre quer limitar o nível da tua adoração. Você lembra do cego de Jericó? A Bíblia diz que quando ele chega até Jesus, e quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, em outras traduções, tenha compaixão de mim. Responde para mim nos comentários. Quem estava cego, era o cego ou era a multidão? Quem necessitava daquela cura? Era a multidão ou era o cego? E a Bíblia diz que quando ele chega até Jesus e quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra que o povo está liberando é, cala a boca porque ele não vai te ouvir. Só que eu amo essa palavra. Não é nem essa palavra que eu vou pregar, mas eu preciso ser rápido aqui. O cego estava usando a ferramenta que ele tinha. Ele já era cego.
Se ele não usasse a voz para atrair Jesus, ele ia permanecer no mesmo lugar, com a mesma deficiência. Eu não sei se alguém que está entendendo a palavra, olha para cá. Se ele não usa aquela ferramenta de guerra, olha para cá. Se ele não chama a atenção de Jesus, a Bíblia diz que a multidão manda ele calar a boca. Porque sempre é assim. Quem não sabe os níveis da guerra que tu passa, quem não sabe os níveis da guerra que você enfrenta, sempre vai querer mandar você calar a boca. Quem não sabe os níveis da guerra que você enfrenta, sempre vai querer orar, sempre vai querer olhar e vai querer liberar uma palavra. E a Bíblia diz que a palavra que a multidão está liberando é: cala a boca porque ele não pode te ouvir. Eita terra de mistério. Só que eu gosto do cego porque enquanto a multidão está mandando ele se calar, aí que ele começa a gritar. E tem alguém que Deus está mandando dizer aqui: não se cala por causa de ninguém. Tem alguém dentro desse lugar que está se incomodando com os teus gritos. Eu vou liberar a palavra que Deus está mandando liberar. Eu sinto a autoridade de Deus para entregar esta palavra para alguém. Eu sinto uma graça de Deus para entregar esta palavra profética para alguém. E a palavra que Deus está dizendo é: não se cala por causa de ninguém. Porque quem não sabe os níveis da tua guerra, sempre vai querer mandar você calar a boca. Pegou? Isaac, mas está dizendo que eu estou orando muito alto. Abre a boca e continua orando, minha irmã. Mas está falando que eu estou cantando muito alto. Abre a boca e continua cantando. Deus está dizendo hoje para você: eles não sabem o nível da tua guerra. Só tu sabe de onde Deus te tirou. Só tu sabe de onde Deus te arrancou. E tu vai querer se calar por causa de uma palhaçada. Ah, eu vou liberar a palavra que Deus está mandando liberar. Tu vai querer se calar só porque alguém não gostou. Deus está dizendo hoje para você: quando tu entende o para que tu foi chamado e o porquê que tu foi chamado. Eu sempre digo isso, é uma palavra profética que arde no meu coração. Quando tu entende o para que tu foi chamado e o porquê que tu foi chamado, ninguém tem poder para te parar. Comenta nos comentários em nome de Jesus. Quem me chamou foi Deus. Eu sempre digo isso e eu quero que tu comente mais uma vez. Dê legalidade a esta palavra em nome de Jesus. Comenta aí: quem me chamou foi Deus e Ele me garante. Eita glória! Eu quero orar com você antes da gente encerrar, tá bom? Eu não ia pregar essa palavra aqui, mas eu estava com outra palavra. Mas foi essa palavra que Deus mandou liberar para alguém. E quem entrou aqui não para ouvir o Isaac, mas para ouvir Deus falar, entendeu e tomou posse da palavra. Feche teus olhos que eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero entregar esta pessoa nas tuas mãos. A tua palavra diz que tu és onisciente, onipresente, onipotente, e não há outro Deus como tu. Tu és o Deus que faz, que refaz, que cria, que livra, que toca, que renova. Tu és o Deus que tem todo domínio e todo poder. Tu és o Deus que ainda dá livramento. E tu és o Deus que ainda toca aonde o homem não pode tocar. E nesta oração, Jesus, eu te peço que o Senhor possa tocar na tua serva desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E é por intermédio da tua palavra que nós estamos aqui. Porque não há outra revelação, não há maior revelação do que a tua palavra. E a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos aqui ouvindo a tua voz por intermédio da tua palavra. Então eu quero entregar a cada vida que está ouvindo esta oração. E eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um. Porque a tua palavra diz que tu és o Deus que não despede ninguém com as mãos vazias.
Tu és o Deus que trabalha segundo aquilo que lhe apraz. E a minha oração é que o Senhor possa abençoar a tua serva e que o Senhor possa abençoar o teu servo. Senhor Jesus, abençoa cada um que está ouvindo esta oração. Essa pessoa que não está aqui ao vivo comigo, mas que vai assistir depois, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada ou pela manhã. Que o Senhor possa abençoar pelo poder que há no teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, levante uma das suas mãos comigo. Levante uma das suas mãos comigo e repita comigo. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não! Se alguém tomando posse desta palavra, eita terra de mistério, dê legalidade a esta palavra em nome de Jesus. Comenta aí, minha irmã. Olha o que tu está comentando. Comenta nos comentários e levanta as tuas mãos. Mas espera aí. Antes de tu comentar, levante as tuas mãos e repita comigo essa palavra profética em nome de Jesus. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eita glória! Agora comenta nos comentários em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mulher de Deus tomando posse dessa palavra. Comenta aí. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eita glória! Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Olha o que tu está comentando, mulher de Deus. Recebe e toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Não sei como é que tu chegou aqui e eu não sei quem te mandou esse vídeo, mas antes de sair, aperta no joinha, tá bom? Quando você aperta no joinha, você está enviando para o YouTube a mensagem que aquilo que nós estamos pregando aqui é a palavra de Deus, tá bom? Então antes de sair, aperta no joinha, deixa o teu joinha aí, em nome de Jesus, tá bom? Isaac, como eu precisava ouvir essa palavra, como Deus falou comigo através dessa palavra. Então aperta no joinha, deixa o teu joinha aí em nome de Jesus. Quando você aperta no joinha, você está enviando para o YouTube a mensagem que aquilo que nós estamos pregando aqui é a palavra de Deus, tá bom? Então antes de sair, aperta no joinha e deixa o teu joinha aí em nome de Jesus, tá bom? Vai lá no teu WhatsApp agora, coloca no teu status, tá bom? Isaac, como Deus falou comigo, se te edificou, com certeza vai edificar mais alguém também em nome de Jesus. Eu aprendi assim, né? Se a palavra me edificou, com certeza vai edificar mais alguém também em nome de Jesus, tá bom? Então se te edificou, vai lá no teu WhatsApp, coloca no teu status, manda essa palavra agora para alguém, tá bom? E toma posse dessa palavra em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor abençoe a tua vida, bota no teu status, manda para alguém, que com certeza, se te edificou, vai edificar mais